Romanos capítulo 12. Vamos ler apenas 3 versos. Acharam? Então vamos ler juntos. Você trouxe sua Bíblia? Sim. Trouxe mesmo? Mostra assim, vamos levantar as nossas Bíblias, vamos ver. Bom, pelo menos na mão ela já está, ela precisa estar no coração também, né? Mas começamos bem, está na mão, isso já é um avanço. Já é um avanço. Eu achei que você tinha esquecido a sua Bíblia no ano de 2014. E ela estava lá, isso. Nós temos celulares, tablets, temos um monte de tecnologia disponível para a gente ler a palavra de Deus. Diz assim, Romanos 12, versos 1, 2 e 3. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma pausa aí, você me viu falar os últimos 2, 3 meses sobre esses 2 versos do ano passado. Agora presta atenção nesse versículo de número 3, que será a base da mensagem de hoje. Eu queria que ao ler esse versículo você pensasse em 2 palavras que eu vou falar aqui, que serão temas dessa ministração. Primeiro é baixa autoestima e autoestima exagerada. Primeiro o que é? E a segunda? Olha o que a Bíblia vai dizer. Romanos capítulo 12, verso 3, diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito, que tipo de conceito? Equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos meus irmãos e amigos que aqui estão, nesse segundo domingo do ano de 2015. Que bom que o Senhor nos deu essa oportunidade. E deu a oportunidade aos nossos irmãos também de verem os seus familiares. Pedimos que as tuas boas mãos estejam cuidando daqueles que estão em viagem, daqueles que não conseguiram chegar aqui hoje. Mas nós pedimos que todos eles sejam alcançados pela tua graça e misericórdia. Dá-nos de beber da tua palavra, que tira a sede da alma, que tranquiliza o coração humano e que, sobretudo, dá segurança à alma e ao espírito de que estamos sendo conduzidos pela verdade da palavra de Deus. Pelo teu Espírito Santo, nos ajuda a manter os nossos corações no Senhor e na tua palavra. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, segundo domingo de 2015 e o começo de cada ano, é um momento para a gente fazer uma reflexão de como é que está a nossa vida, como é que nós estamos conduzindo a nossa vida e como ela deveria estar sendo conduzida de acordo com a palavra de Deus. E é claro que a gente precisa, toda vez que a gente vai fazer uma reflexão, a gente precisa fazê-la a partir de um padrão. Não adianta você fazer uma reflexão da sua vida comparando a vida de alguém. Isso não vai te ajudar muito. Você precisa comparar a sua vida de acordo com o padrão de que a Bíblia chama de vida plena, ou vida segundo a vontade de Deus. E que tal a gente começar bem esse ano, não esperando uma mágica, não esperando que nós vamos ver os nossos problemas solucionados a partir de um segredo espiritual que a gente descobre.
não a partir, sei lá, apenas de uma oração forte, ou de uma campanha, ou de um encontro, ou que nome você queira dar. Tudo isso pode ter alguma utilidade, mas isso não vai mudar, ou não vai transformar a sua mente, de modo que você viva pela palavra de Deus. Você tenha uma mente cristã, você tenha o Espírito de Deus dentro de você, agindo em você. Como é que a gente consegue, então, ter uma vida com essas características? Romanos 12 vai nos ensinar, entre outras coisas, que a gente não precisa de um ano novo. A gente precisa se fazer novo diante da palavra de Deus. É por isso que nós lemos a Bíblia hoje, mas mais do que ler a Bíblia, nós precisamos ser lidos pela Bíblia. Entendeu o que eu disse aqui? Uma coisa é você ler a Bíblia, e outra coisa é deixar que a Bíblia leia você. Porque quando a Bíblia começa a ler você, é como se um grande espelho fosse colocado diante de você. Então você olha para você e olha para as Escrituras e fala assim: tem alguma coisa fora do lugar. Tem alguma coisa que não está devidamente limpo. Tem alguma coisa no meu comportamento que não tem a ver com um comportamento santificado. Isso é deixar a Bíblia ler a gente. E diante disso, eu queria que você tivesse a plena convicção de que não é possível a gente andar no mundo de hoje, na escuridão que a gente vê o mundo de hoje, sem que você tenha uma luz dando a direção como um farol para você olhar para ela e ir caminhando. Quer ver uma das coisas? Tá fácil a gente lidar com as pressões do trabalho hoje? Se você trabalha com parte comercial ou com bancos, aliás, hoje nem é mais isso, todo lugar está pedindo para você uma meta para você bater, é ou não é verdade? Tem gente enlouquecendo com essas metas, porque a meta é de 100 hoje, aí você bate, no mês que vem é 110, aí você bate, no outro mês é 120, e aquela agonia. Você precisa de direção para viver num mundo assim. Por exemplo, está fácil lidar com os problemas da sexualidade hoje em dia? Hoje a gente tem o Adão, a gente tem a Eva, e tem mais um monte de coisa no meio agora, que a gente não sabe muito bem o que é, né? Tem nomes diversos. E hoje, gente, essa semana a Folha de São Paulo mostrou de novo que aquele projeto que estava no Congresso Nacional de homofobia, vai voltar para o Congresso para ser votado, agora com o apoio da Presidente da República. Veja, os cristãos não são pessoas que vivem falando para tratar mal homossexuais, nem para você discriminar homossexuais. Os cristãos entendem que todo ser humano, mesmo caído, é amado por Deus. Isso é uma coisa. Outra coisa é os cristãos não terem a possibilidade de falarem a sua opinião sobre o homossexualismo. E é disso que diz respeito a esse projeto de lei. Dependendo de como ele foi aprovado, eu como pastor, por exemplo, não poderei falar num púlpito que o projeto de Deus é homem e mulher, e que todo ser humano que não se encaixa nesse projeto de Deus precisa ser ajudado, amado, acolhido. E Deus tem uma série de formas para tratar com cura, com bênção, com ajuda essas pessoas que precisam de ajuda. Só que se esses projetos passarem, pode ser uma mordaça para os cristãos. Como é que a gente vive num mundo assim? A gente precisa olhar para a palavra de Deus. Como é que a gente vive num mundo de consumismo? É fácil viver assim? Aonde você anda tem alguma coisa chamando você para você comprar coisa. Eu duvido que você consiga ir num shopping, olhar todas as coisas e voltar sem comprar nada. Ou sem comer nada. Ou se comprometendo em 24 prestações. Como é que a gente vive num mundo assim?
Será que a Bíblia tem instruções para a gente, para esse tempo que a gente está vivendo? Tem. Salmo 119 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Na primeira mensagem do mês de janeiro, nós falamos sobre Lucas 5. Que nós só vamos entender a vida que Deus tem para a gente, primeiro, a gente tendo uma imagem correta sobre Deus. Se a gente tiver uma imagem equivocada sobre Deus, nós não só vamos ter uma fé equivocada, como a gente vai viver uma vida equivocada. E nós mostramos em Lucas 5, que os discípulos de Jesus andavam com Jesus, estavam perto deles, mas não o conheciam. Somente quando Jesus fazia algumas coisas, ou alguns milagres, que eles ficavam chocados, é que eles ficavam, como Pedro ficou, dizendo assim: afasta-te de mim, Senhor, que eu sou mortal. Hoje eu gostaria de abordar a vocês esse texto de Romanos 12, e é um dos textos mais impressionantes, na minha opinião, da Bíblia, porque num capítulo só da Bíblia, você encontra praticamente todas as informações que você precisa para viver uma vida plena em Deus. Paulo, esse gigante da fé, ele começa esse capítulo 12 de Romanos, dizendo assim: eu rogo a vocês que vocês tenham uma mente renovada. E ele começa dizendo assim: nos tempos antigos, para você ter uma mente renovada e santificada, você precisava de um sacerdote, de um templo e de um sacrifício. Para você ser santificado, precisava de um sacerdote oferecer um culto, ele oferecia um animal em sacrifício, e isso era feito dentro de um templo. Mas Paulo vai dizer: agora nós estamos numa nova posição em Cristo. Não é preciso mais de um templo, não é preciso de mais de um sacerdote, e não é preciso mais o sacrifício de animais. Aí você diria assim: então não precisa de mais nada, a gente está debaixo da graça, está tudo certo? Sim e não. Sim, porque o que precisava ser feito, Jesus fez por nós. E não porque todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento agora se tornou sacrifício espiritual. Paulo vai ensinar aqui que quando a gente se oferece a nossa vida em sacrifício vivo a Deus, esse passa a ser o nosso culto racional. Então não é mais o templo que abençoa, é a vida que se torna um templo. O sacrifício não é mais de animais, são sacrifícios de louvor. E o sacerdote não é mais o pastor ou o sacerdote do Antigo Testamento. Agora nós fomos feitos todos uma nação de sacerdotes do Deus Altíssimo. Você pode acessar Deus diretamente, Deus ouve você. Amém, gente? Quando você olha para as Escrituras e você olha a igreja evangélica no Brasil, não parece que tem alguma coisa fora do lugar? Paulo está dizendo assim: vocês não precisam de sacerdote, e cada vez está tendo mais sacerdote. Vocês não precisam de mais templo, cada vez tem mais templo e mais caro. Vocês não precisam de mais de sacrifício, mas tem gente passando debaixo da porta não sei do que, pisando na não sei da onde. Veja, é quase um confronto com a Bíblia Sagrada. Esses são os tempos que a gente está vivendo. Paulo vai para o capítulo 2 e fala assim: vocês só vão saber discernir o tempo que vocês vivem. E ele diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. O que é o padrão desse mundo? Faz o que você tiver vontade com a sua vida. Esse é o padrão do mundo. Paulo fala assim: não se enganem com isso. Faz o que você quiser com a sua sexualidade, você é dono da sua vida. Paulo vai dizer assim: não se amoldem a esse padrão. Qual é o padrão desse mundo? Viva pelo dinheiro, deixe ele conduzir a sua vida, compre tudo o que você tiver vontade, se destaque entre as pessoas e as pessoas vão honrar você. Paulo fala assim: não entre por esse caminho que você vai se dar mal, não se amoldem por esse padrão.
E ele continua a nos dizer aqui: não se amoldem pelo padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. O que Paulo está dizendo é: toda e qualquer transformação na sua vida vai passar primeiro pela sua mente, não se engane. Diga para quem está perto de você: você só é transformado quando a sua mente é renovada. Sem isso, esquece. Por que que a gente precisa estar juntos, celebrando a Deus e ouvindo a palavra de Deus? Para renovar a mente. Por que que você precisa orar individualmente com a igreja? Para renovar a mente. Por que que você precisa de períodos de consagração e devocionais na vida? Para renovar a mente. Porque se a sua mente não for renovada pela palavra de Deus, ela vai ser cheia de outra coisa. Qualquer outra coisa. É só você pegar qualquer dia da semana e assistir TV das 4 às 7. Você vai ver como vai ficar a sua mente. É só Marcelo Rezende dar Atena para todo lado. Corta para cá. E corta para lá. Tem um monte de gente que vive assustado o tempo todo. Por quê? Porque a mente está sendo invadida por tudo isso. Por tudo isso. Tudo que me transforma começa pela minha mente. Da minha mente vem para o meu coração. O meu coração me dá entusiasmo. E no entusiasmo eu começo a mudar os hábitos. Não é por isso que há uma grande desesperança para quem tenta largar de um vício por conta própria? Porque qual é a ideia de quem está querendo? Você pergunta para um bêbado se ele está bêbado, ele fala que não está. É ou não é verdade? Ele está cambaleando, mas ele fala: não, eu estou bom, né? Aí você fala assim: você precisa parar de beber. A gente está tratando do quê? Do hábito. É a última coisa que muda. Primeiro muda os sentimentos, e primeiro a mente muda. Se a mente não mudar, a gente não muda. Por exemplo, se você quer que o seu marido seja mais carinhoso, precisa mudar a mente dele primeiro. Não adianta você querer mudar o comportamento dele se a mente não mudar. Ele vai fazer forçado e vai fazer mal feito. Você fala assim: puxa amor, você fala, nunca mais ele falou que me ama. Aí ele olha para você e fala assim, ó, com aquela cara de falar: te amo. Aí você fala: mas assim não dá. Por quê? Porque não mudou a mente. Você está tentando mudar o hábito. Não, eu não vou escolher para mulheres, que é mais delicado. Eu deixei só para o homem essa parte aqui, né? A Bíblia vai nos dizer que toda transformação que nós precisamos, ela precisa renovar nossa mente, que renova o coração, que transforma os nossos hábitos e torna-nos um cidadão do reino de Deus. Então a gente olha o mundo pelos novos valores que a Bíblia está nos ensinando. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito de como nós devemos ser. Mas aí Paulo vai para o verso 3 e ele entra num tema que é muito caro aos nossos dias hoje. Paulo vai dizer assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. E eu acho que aqui Paulo tem muito a nos dizer. Vou repetir para vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Olha esse jogo de palavras do apóstolo Paulo aqui. Ele está falando assim: ao invés de você ter um conceito equivocado sobre você, tem um conceito equilibrado. Ora, se eu tenho um conceito equilibrado de um lado, é porque do outro lado eu tenho um conceito desequilibrado. Veja se você não tem essa experiência. Olha como a Bíblia é muito prática. Você já conversou com alguém que você tem a nítida impressão que ela não se conhece? Ela está falando da vida dela, das coisas delas, de uma forma que parece que é outra pessoa. E você fala assim: mas peraí, não é a pessoa que eu estou vendo aqui? Parece que tem uma segunda vida, uma terceira.
A pessoa chega para você e fala assim: olha, puxa, eu sou uma pessoa de bom senso, eu sempre faço as coisas certinhas assim, eu sempre tomo as decisões certinhas. Aí você olha para ela assim, mas não está batendo. A pessoa que eu conheço não está batendo muito com isso. Por quê? É um conceito desequilibrado de si mesmo, é disso que Paulo está falando. E esse conceito desequilibrado, ele nos chega por duas formas. Eu vou mostrar duas imagens para você, que vai ajudar. Eu acho que a Rafaela, dá para mostrar? Dá? Olha, antes que eu mostre o que a Bíblia está dizendo, olha como a gente se vê. O que Paulo está chamando de conceito desequilibrados. Consegue ver essas duas imagens aqui? Vocês estão vendo aí do fundo? Primeira imagem, está mostrando um cavalo saudável, forte. E ele está o quê? Está preso ou está solto? Está preso no quê? Um cavalo que tem uma força descomunal está preso numa cadeira de plástico. Isso é um conceito de vida que está expresso numa imagem. Agora, olha o outro conceito ali. O que vocês veem na imagem? Um gatinho, o bichano, ele olha para o espelho e ele vê o quê? Vê um leão. Fala assim: eu sou o rei da floresta. Eu sou o bicho mais forte. Aqui tem duas visões de vida. Aqui tem dois modos de enxergar a vida. Aqui você tem uma pessoa, por exemplo, com uma péssima autoestima. É uma pessoa que está presa a uma série de coisas na vida, e tudo que ela poderia fazer era sair andando. Vocês acham que esse cavalo está preso por alguma coisa de fato? O que ele precisa ali? Dá um passo. Se ele der um passo, ele descobre que não tem nada prendendo ele. Há pessoas que vivem desse jeito. Eles estão presos por alguma coisa que eles acham que estão segurando a vida deles, mas tudo que eles precisam é dar um passo adiante. Agora, olha o outro conceito aqui. Você olha para a pessoa, você vê o gatinho. O gatinho olha para ele mesmo e vê um leão. Essa distorção da vida tem a ver com que Paulo fala assim: cuidado para você não ter uma visão distorcida de você mesmo. Porque se você distorcer a visão de você mesmo, você vai distorcer a visão da sua família, das pessoas que estão ao seu redor, e vai criar um ambiente que é um ambiente doentio. Onde ora você se acha coitado demais, e outra hora você pode se achar triunfalista demais. Deixa eu explicar isso com palavras bíblicas. Como é que eu posso ter um conceito equilibrado de mim mesmo? Ora, eu tenho que ir para a palavra de Deus e perguntar à palavra de Deus: quem é que eu não sou primeiro? Quem é que eu não sou? Eu quero começar dizendo a você que você não é nem o gatinho que acha que tem a força e o poderio de um leão, mas você também não é um cavalo que ignora a sua força e se mantém preso a uma cadeira de plástico. Porque aqui estão duas distorções de personalidade que a Bíblia tem um remédio para isso. E onde é que estão essas distorções? A Bíblia vai dizer que quando a nossa mente está sendo transformada, quando nós estamos sendo objeto da ação do Espírito Santo, nós desenvolvemos uma imagem equilibrada de quem nós somos. E essa imagem equilibrada de quem nós somos, ela advém de uma imagem correta de quem Deus é. A razão dos grandes problemas é que a gente não entende bem quem Deus é. Vou dar um exemplo para você. Ora, a gente acha... Há dois tipos de vida que a gente vê muito em voga hoje. Um tipo de vida é as pessoas que estão tentando ignorar Deus. Eu vou viver uma vida ignorando Deus. Eu cuido da minha vida, eu cuido do meu tempo, eu cuido dos meus relacionamentos, eu cuido dos meus bens, eu cuido dos meus recursos. E Deus? Não, Deus deixa para se der tempo, eu me encontro com Ele de vez em quando, mas eu não quero que Deus interfira na minha vida. Eu sou capaz de levar a minha vida em diante. Isso é um tipo de visão equivocada de Deus, mas é uma visão. Agora tem um segundo tipo de visão de Deus que é o oposto disso, mas tão nocivo quanto. É aquela noção que Deus
ele é bom, eu gosto dele, até acho que eu preciso dele, mas Deus é apenas um instrumento para eu chegar em algum lugar. Por que eu preciso de Deus? Porque eu preciso resolver algumas coisas, e Deus é um excelente instrumento para eu atingir os meus objetivos. Quer ver um exemplo disso? Há muita gente hoje procurando Deus porque quer o quê? Me ajuda aqui. Porque tem muita gente nas igrejas procurando o quê? Vou dizer para você, 3 coisas estão levando as pessoas para a igreja. 3 coisas que não tem a ver com salvação, não tem a ver com Deus, não tem a ver com salvação, mas tem a ver com isso que eu estou dizendo de uma visão distorcida. Culpa é a primeira das coisas. Muita gente está indo para as igrejas por causa de culpa. Aquela pessoa que ou ela está bem ou está mal, se ela está bem, ela fala assim, puxa, Deus é tão bom comigo, que eu estou me sentindo meio culpado, eu preciso ir para a igreja. Ou se não, se a pessoa está muito mal, ela também é dominada pela culpa, ela fala, deve ter alguma coisa errada, alguma coisa que eu não descobri, algum sapo morto debaixo da minha casa, então eu preciso ir para a igreja para esse negócio, sair, isso é culpa. Segunda coisa que está levando as pessoas para as igrejas, ambição. O que eu quero? Não, eu preciso ficar rico em 2015. E disseram que tem umas palavras, tem uns pastores aí que usam neurolinguística, que fala a coisa certa, na hora certa, o que a gente quer ouvir. Preciso descobrir essas dicas, porque não pode passar 2015, eu preciso ficar rico. A Bíblia não tem nenhum problema contra a riqueza, mas ela tem todo o problema como você usa a riqueza. A Bíblia não proíbe ninguém de ficar rico, mas a Bíblia fala muito duramente para o rico que se torna egoísta. Então a segunda coisa que está levando as pessoas para a igreja é a ambição. Terceira coisa que está levando as pessoas para a igreja, medo. Medo de quê? Medo do desconhecido. Medo do mundo sobrenatural. Eu acho impressionante, Giz e eu tivemos a oportunidade de conversar com algumas pessoas nas últimas semanas, gente muito estabelecida na vida, gente formada nas melhores famílias aqui de São Paulo, mas gente com uma mente medrosa. Não, eu preciso fazer algumas coisas, porque se eu não fizer, eu vou ser punido pelo que eu não conheço. Deve ter um poder espiritual que atua no mundo, que se eu não fizer uma coisa ou não fizer outra, eu vou ser punido. Então, a busca pela espiritualidade vem dessas 3 coisas: medo, ambição e culpa. Olha como a Bíblia vai tratar essas 3 coisas. Primeiro, quem é que eu não sou? Eu não sou um ser humano que me engano com as coisas que é o padrão desse mundo. Então, de um lado, eu não sou um coitadinho. A Bíblia não ensina ninguém a ter um comportamento de coitadinho. Sabe qual é o problema de coitadinho? É quando a gente tem aquela noção do cavalo preso pela cadeira. Você já conversou com alguém que de 10 palavras, 9 é arrumar um jeito de você ficar com dó dela? Já? Isso é uma síndrome. Você começa a conversar com a pessoa e você vai notando que ela faz um esforço enorme para você reconhecer ela, para você ficar com dó dela, e isso vai sendo alimentado na alma de tal forma que se você não fala algumas coisas ou não faz algumas coisas, você é tido como inimigo e você simplesmente nem sabe o que está acontecendo. Isso é uma síndrome de uma visão distorcida da vida. Qual é o oposto disso que a Bíblia vai ensinar também? Ao invés do coitadismo, é uma coisa que eu vou chamar aqui de, deixa eu usar o termo certo para não ferir suscetibilidades. Ao invés de você se considerar uma pessoa coitada, você é um triunfalista. É aquela pessoa que usa muito o escape. É o escapismo, a melhor palavra é essa aqui. Em vez do coitadismo, é o escapismo. O que é o escapismo? É você cantar aquela música assim: aqui no mundo
não tenho nada, mas lá no céu tem um palácio para mim. Você tem medo da realidade, você então transfere tudo para outra vida, os problemas. Então falou, aqui eu sou um lascado da vida, eu não dá nada certo, mas pode deixar que lá no céu eu vou morar na rua de ouro, e tem muro de jaspe, e tem pedras preciosas, e tem uma mansão para mim. Então é assim. Aí você olha uma pessoa que você acha que está sendo bem sucedida e fala, mas pode deixar, eu sou filho de Deus, esse é filho do diabo, Deus vai me levar para o céu, esse cara vai para o inferno, vai queimar no mármore. É uma ideia de escapismo. Ou se não, a pessoa, ela não tem contato com a realidade, ela tem medo de enfrentar a realidade, ela começa a usar trechos da Bíblia separados, assim, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Dá um tropicão e fala, é o capeta, mas ele não vai me derrubar, não. Isso é um jeito de levar a vida. Tem muita gente assim ou não? Ou eu estou enganado? Ou se trata como um coitado demais, ou um triunfalista demais. A pessoa que fala, sei lá, as coisas não estão dando certo, aí olha um avião e fala assim, um dia eu vou ter um desse, um B-52. Espera aí, meu irmão, começa pela bicicleta, né? Pela bicicleta e tal. Mas é uma visão de vida, é um modo de eu escapar. Como eu não tenho como resolver a realidade, eu escapo por outras coisas. Essa visão ilusória da vida, ela tem a ver com autoestima. O que é autoestima? É a visão que você tem de você mesmo. Você pode ter uma visão exagerada de você mesmo, ou você pode ter uma visão defasada de você mesmo. Ambas as coisas adoecem o ser humano. Se ele achar que é a pior pessoa do mundo, vai adoecê-lo. Mas se ele achar também que é a última bolacha do pacotinho, vai adoecê-lo também. E é por isso que a Bíblia vai dizer assim, olha, você não é nem o gatinho ali, e você não é nem o cavalinho. Nem uma coisa na outra. Quem você é? E essa é a segunda parte da mensagem que prego hoje. Quem é que eu sou? Aí Paulo vai vir assim, se você deixar a sua mente ser renovada, se você começar a experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você vai ver que você vai começar a ter um conceito equilibrado sobre você mesmo. Que conceito é esse? Se eu estou em Deus, se a minha mente e o meu coração estão sendo renovados constantemente pela palavra de Deus, então eu tenho a consciência certa de quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou alguém que não merecia nada, mas eu também sou alguém que foi perdoado e acolhido por Deus. Quem eu sou? Eu sou alguém que ainda peca, mas o pecado não me define mais, o pecado não me controla mais, o pecado não me aprisiona mais. Então eu sou consciência que eu sou um pecador ainda, mas eu não sou mais dominado. Aliás, tem um hino lindo da Ana Paula que diz, o pecado não pode mais me dominar. Lembra dessa música? É disso. Quem eu sou? Quando eu olho para a Bíblia, eu sou um pecador, mas eu não sou um pecador qualquer. Eu sou um pecador remido pelo sangue de Jesus. Quem eu sou? Eu sou um ser humano limitado, mas em Cristo, olha que impressionante, eu me tornei casa espiritual de Deus, templo do Espírito Santo. Deus mora dentro de mim. Não é eu que vou procurar Deus em algum lugar. Deus mora onde? Dentro de mim. É isso que Paulo vai dizer, que nós temos um tesouro guardado em um vaso de barro. Quem é que eu sou? Eu sou um necessitado de Deus e das pessoas, mas eu já me tornei alguém que também é sal e luz do mundo. Gente que dá sabor aonde chega e gente que ilumina onde chega. Quem é que eu sou? Eu não sou nem o gatinho que pensa que é leão, nem o cavalo que é ignorante da sua força. Eu sou aquilo que a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz? Que o Senhor é o meu pastor, e porque Ele é o meu pastor,
nada do que eu realmente preciso vai me faltar. Quem eu sou? Eu sou aquilo que a Bíblia diz, que aqueles que moram debaixo do abrigo do Altíssimo, ele vai estar protegido pela sombra do Altíssimo. Quem é que eu sou? Eu sou aquele que sabe esperar pacientemente no Senhor, porque o Salmo 40 vai dizer isso. Esperei pacientemente no Senhor. E o que aconteceu? Você já imaginou Deus se inclinando para olhar você? Você já imaginou isso? É isso que a Bíblia está dizendo. Quando eu espero pacientemente em Deus, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu. Isso não é lindo? Quem eu sou? Eu sou nascido de Deus. E porque eu sou nascido de Deus, eu tenho uma natureza que é humana, mas eu já começo a experimentar os benefícios do outro lado da vida. Ou seja, ainda o meu corpo é suscetível de corrupção e morte, mas esse corpo vai ser ressuscitado no último dia, porque a Bíblia diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que o coração do homem nunca imaginou, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que têm a mente renovada pela palavra de Deus. Quem é que eu sou de fato? Eu sou aquilo que Deus está preparando como uma obra-prima para me tornar a melhor pessoa que eu puder ser até o dia de Cristo Jesus. Eu gosto muito de um exemplo que já falei aqui na comunidade, mas pode ser que alguns de vocês não ouviram. Uma frase que fica na minha mente, uma história na minha mente. Quando alguém foi perguntar para o Michelangelo como que ele construiu Davi, a peça de arquitetura mais famosa do mundo, que está lá na cidade de Firenze, na Itália. Davi de Michelangelo, todo feito em mármore, uma peça única, lindíssima. Ele falou assim: foi muito fácil construir essa obra. E os repórteres falaram assim: como é que é fácil a obra mais importante do mundo? Ele falou: foi simples. Eu olhei para um bloco de mármore e imaginei o Davi nesse bloco de mármore. Tudo que não dizia respeito ao Davi, eu peguei uma talhadeira e fui tirando. Fui tirando de cá, tirando de lá, tirando de lá. Tudo que não se parecia com a imagem que eu tinha na mente de Davi, eu ia tirando. Sabe o que significa isso? Que espiritualmente Deus faz isso com a gente. Deus tem um projeto para a sua vida tão impressionante, que é um Davi de Michelangelo. Mas para que ele construa isso, o Espírito de Deus vai precisar desbastar você em muitas áreas da sua vida. E aí aquilo que nós, que conhecemos o mundo pentecostal, chamamos de talhadeira de Jeová. Deus vai colocando perto de você pessoas difíceis de lidar. Por que que Deus faz isso? Ora, porque Ele precisa tirar de você aquilo que não é você. Então Deus vai desenvolvendo paciência na gente, colocando a gente em situações que tiram a nossa paciência. O que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz. Se a gente só pegar esses três, como é que a gente desenvolve amor? Amar pessoa que é amável é fácil. O difícil você é amar o cara casca grossa. Ou a careta casca grossa. Tem pessoas que é muito fácil da gente lidar, mas isso aí você não precisa melhorar em nada, você já faz. Difícil é que quando você precisa amar pessoas que são difíceis de amar. E aí que o fruto do Espírito começa a aparecer em você. O Davi de Deus está sendo construído em você. A palavra de Deus é tão impressionante em construir essa autoestima da gente, que Deus nos dá 4 dons, e eu termino essa mensagem, eu queria falar de 4 dons, que Deus dá para todos nós aqui. Não tem ninguém nesse auditório que não tenha recebido esses 4 dons de Deus. Primeiro dom de Deus, que Deus dá para que você possa ser capaz de cumprir a vontade dEle, e ter uma imagem equilibrada a respeito de você mesmo e de Deus.
Primeiro dom chama-se mente. Mente. Tem uma mente aí dentro da sua cabeça? Eu espero que tenha. Porque parece que tem gente que só tem a cabeça. Mas lá dentro parece que não tem muita coisa. Mas Deus te deu. Pode ser que você não esteja usando, mas Deus te deu, acredite. Se você balança assim e fica fazendo um barulho, cuidado com isso, né? Deus te deu capacidade de pensar, de raciocinar, de conhecê-lo, de interpretá-lo. Deus te deu essa possibilidade. É por isso que eu não entendo pessoas que às vezes se espiritualizam tanto, que eles estão assim, levantam pela manhã e falam assim: puxa, eu estou morrendo de fome, será que Deus quer que eu vá na padaria comprar o pãozinho? Meu irmão, tem misericórdia de você mesmo. Deus te deu uma mente para você se desenvolver. Aliás, é o próprio Espírito de Deus que é compartilhado conosco. A nossa mente, o nosso Espírito, é o primeiro dom. E o que a gente precisa fazer com essa mente, de acordo com Romanos 12? Renovar. Não basta ter mente, precisa renová-la. Pode ser que você esteja imaginando pessoas que você olha para a cabeça dela e vê um monte de telha de aranha, ou teia de aranha. Porque não renova. Quer ver como você descobre isso? Você vai conversar com uma pessoa que você conversou 10 anos atrás. Ela está conversando as mesmas coisas, as mesmas histórias, as mesmas reclamações, e às vezes a mesma piada. Você não aguenta mais aquela piada. Então, pelo menos, a Bíblia tem umas coisas legais de humor para você aprender uma boa piada, pelo menos. Você tem uma mente, é o primeiro dom. O primeiro dom é uma mente. Diga assim: o primeiro dom que Deus me deu é uma mente, e eu preciso renová-lo. Segundo dom que Deus te deu, a todos nós aqui sem exceção, Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia, como um guia, como luz para o nosso caminho, como farol para a nossa jornada. O problema é que muitos de nós conhecemos a Bíblia de capa a capa. Quem conhece a Bíblia aqui de capa a capa? Não, vocês ficaram com medo. Vocês ficaram com medo. Vocês não são crente, não? Hã? Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa. Essa capa e essa capa aqui. Agora o que tem dentro... Então não é possível que você... Obrigado. Não é possível que você aceite ser um cristão se você não sabe o que a Bíblia diz a respeito da sua vida. Não é possível que você seja um cristão e não saiba o que a Bíblia diz a respeito da política, do seu trabalho, da sua carreira profissional, do seu namoro, do seu casamento, das suas finanças, da criação dos seus filhos. Não é possível. Porque todas essas coisas nós temos um guia para isso. Então o segundo dom que Deus nos deu chama-se Bíblia Sagrada. O primeiro dom qual é? O segundo dom? Terceiro dom que Deus nos deu para todos nós aqui, e que a gente precisa se utilizar ele, chama-se Espírito Santo. Teve um livro escrito na década de 60, um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Alguém já leu esse livro aqui? É uma pena que aquele autor tenha... Não, deixa para lá. Mas aquele livro é bom, você pode ler. Naquela época ele ainda era crente. Um livro excelente, porque nos apresenta a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que precisa ser conhecida. E que a gente precisa se fazer conhecido dele. Não é possível que você seja um cristão e você não experimente as bênçãos de conhecer o Espírito Santo. Nós cantamos músicas aqui hoje e os nossos ministrantes disseram assim: olha, você precisa se lembrar da palavra de Deus, porque Deus rejeitou uma igreja inteira porque ela era morna, nem fria, nem quente. E muitos de nós estamos vivendo uma vida espiritual que a gente é filho de cristão, a gente conhece a cultura evangélica, a gente conhece algumas coisas da Bíblia, mas a gente é morno. A gente não entra de cabeça em nada. A gente vive uma vida que ora a gente ama a Deus, mas ora a gente ama o mundo também.
Ora a gente ouve a palavra de Deus, mas ora a gente ouve o Gaspareto, Gasparim, sei lá, qualquer Gaspar desse da vida aí que aparece. A gente pega a informação de tudo que é lado. Terceiro dom que você recebeu de Deus chama-se Espírito Santo. Para você não esquecer. Primeiro dom, mente. Segundo dom, palavra de Deus da Bíblia. Terceiro dom. E o quarto dom que você recebeu de Deus chama-se comunidade de fé. Igreja. Igreja não só é o corpo de Cristo, é um projeto de Deus. A igreja é um dom para você individualmente. A igreja é o lugar onde você aprende a viver do jeito de Deus. A igreja é um ambiente onde você é confrontado pela palavra de Deus, é ensinado, é encorajado, é esperançado pela palavra de Deus. É por isso que nós nos reunimos aqui. Porque seria impossível a gente receber todos esses impulsos de Deus sozinho. Pastor, é possível ser um cristão sozinho? Não, conforme a Bíblia Sagrada não é. Você pode ter o seu tempo devocional, a sua oração, você pode ter o seu tempo com Deus e precisa fazer isso. Mas você precisa de gente. Deixa eu dizer uma coisa que você não deve se enganar. Tem gente por aí cristão dizendo assim, tudo que eu preciso é de Deus, eu não estou mais nem aí com ninguém. Isso não é a palavra de Deus não. Isso é a palavra de outra coisa. A Bíblia vai deixar bem claro que nós precisamos de Deus e nós precisamos das outras pessoas. Pastor, onde está isso? Bíblia Sagrada, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e o que mais? E o segundo mandamento semelhante a esse é, ame o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? É o irmão que eu gosto muito, que senta sempre no domingo do meu lado. É o irmão gente boa, que é legal conversar com ele. Conforme a Bíblia, o meu próximo é o samaritano que está passando por uma estrada, vê uma pessoa caída que ele não sabe quem é, que ele não conhece a família, que ele não conhece o nome, mas ele vai lá e acolhe, dá os primeiros socorros, manda para um lugar para cuidar no hospital e depois volta para visitar. Quem é o seu próximo? É aquele que tem uma necessidade perto de mim. O seu próximo não é aquele que pode te beneficiar. O teu próximo é aquele que tem uma necessidade e que você tem a possibilidade de ajudá-lo nessa necessidade. Esse é o próximo, segundo a Bíblia. E é por isso que Deus nos deu como dom a comunidade de fé. Por quê? Na comunidade de fé sempre tem alguém para a gente ajudar. É ou não é verdade? E na comunidade de fé sempre tem alguém para nos abençoar. É ou não é verdade? Mas olha que interessante. Na comunidade de fé também não tem gente que tira a nossa paciência? Não, agora vocês foram mais enfáticos, né? Por quê? Porque tudo isso é projeto de Deus. Você vai encontrar pessoas te encorajando, mas pessoas também te dando umas arranhãozinhos, né? Eu também já contei para você a história do porco espinho. Como é que os porcos espinhos sobreviveram depois da Era do Gelo? Se juntando. Eles queriam viver longe, mas ficou frio demais e eles tinham que viver junto. Mas quando ele se ajuntava, dava uma espetada e ele reclamava. Mas falou, não, é melhor você ficar aí mesmo, porque se você se separar, eu morro de frio. Então a gente vai ficar se espetando aqui, mas vai ficar junto para a gente ficar vivo. Em muitos aspectos é assim. Em muitos aspectos, mesmo que a gente tenha diferenças, mesmo que a gente tenha opiniões um pouco diferentes, mas quando a gente está junto, a gente sobrevive. Diz para quem está perto de você, juntos nós somos melhores. Mesmo que a gente seja porco espinho. A gente vai ter que ficar junto. Amém, gente? Primeiro dom que você recebeu de Deus, qual é? Use a sua mente, renove. Segundo dom que você recebeu, Bíblia Sagrada, ela é um guia para a vida. Terceiro dom que você recebeu, o Espírito Santo para te impulsionar a fazer o que precisa. Quarto dom que você recebeu de Deus, use e abuse da sua igreja. Viva ela,
Vive essa comunhão bíblica para a glória de Deus. O que nós precisamos para o ano de 2015? Não é um ano novo, não é uma proposta nova, não é uma mágica nova, não é você num encontro novo, não é você começar uma campanha nova, é você renovar a sua mente em Deus, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, gente? Que Deus abençoe você, que Ele livre você do coitadismo, e que livre você do triunfalismo, e que dê uma imagem equilibrada sobre quem você é em Deus e a posição que Deus te colocou em Cristo. Qual é a posição que você foi colocado em Cristo? Que nada pode atingir você se você estiver escondido em Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Deus. Viva um ano abençoado, servindo a Deus e servindo as pessoas.